Tarde, turminhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula e essa é a nossa quinta aula do quarto bimestre. E o nosso tema é automóveis, meios de comunicação. Anteriormente, nós começamos falando um pouquinho sobre os meios de transportes e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre eles e vamos aí dar início também ao conteúdo de meios de comunicação. Então fiquem bem atentos. E para começar, eu trouxe a minha mascote para falar um pouquinho com vocês. Na nossa aula anterior, começamos a trabalhar com os meios de transportes e como ao longo do tempo foram ocorrendo a sua evolução. Hoje, continuaremos abordando um pouco mais sobre esse tema. Fiquem bem atentos! E para começar, abram a apostila de vocês na página 26. E nós vamos começar falando sobre um meio de transporte muito comum no nosso dia a dia, o automóvel. Mas será que ele é tão comum assim para nós como aqueles que existiam lá no passado? Será que houve alguma evolução com relação a esse meio de transporte? Se vocês pararem para observar as duas fotos que estão aí na apostila, vocês já podem notar claramente que nós tivemos um grande avanço com relação tanto dos designers dos carros quanto à questão da tecnologia. Então, os primeiros automóveis que foram fabricados, eles tinham apenas 3 rodas, tá? E eles começaram a ser fabricados lá no final dos anos de 1800. Mas, como tudo que é criado e com o passar do tempo há uma evolução, esse meio de transporte ele não parou mais de evoluir. Então, com o passar do tempo, foram se criando diferentes meios de transportes. Mudou aí a tecnologia, mudou os designers deles, mudou todo o material com que eles eram projetados. Hoje nós podemos perceber que nós temos carros mais modernos, confortáveis, ágeis, silenciosos, seguros, né? Aqueles que dispensam o controle do ser humano. Hoje nós temos aí carros com sensores de ré, que a pessoa pode deixar o volante, que ele estaciona o carro sozinho. Mas isso acontecia lá no passado? Não, turma, isso não acontecia. Por isso que eu tô falando para vocês que toda a questão do meio de transporte, com o passar do tempo, vai acontecendo a evolução, tá? Então, olha aqui na primeira foto. Esse carro de 3 rodas circulando pelas ruas de Madrid, capital da Espanha, em 1961. Hoje, nós já podemos contar aí com os carros de 4 rodas, com designers muito diferente do que nós vemos agora, com tecnologias muito mais avançadas. A próxima imagem fala de um carro com sistema de navegação por satélite e computador a bordo. Então percebam a diferença que nós tivemos com o passar do tempo com relação a essa evolução dos carros. Para continuar aqui, nós também vamos falar de um outro meio de transporte muito, mas muito conhecido por nós e que também faz toda a diferença no nosso dia a dia. Nós estamos falando agora dos aviões, né? Para vocês imaginarem, pensem como que uma máquina desse tamanho pode sair do chão e voar pelo céu tranquilamente e transportar as pessoas, transportar mercadorias. Mas para que esses aviões eles possam fazer isso, tudo que existe nele, os materiais que foram usados, o formato da janela, os formatos das asas, eles foram pensados nos mínimos detalhes para que eles pudessem de fato transportar tanto peso sem ter tanto risco de cair, tá? Então hoje o avião ele já é considerado um dos segundo meios de transporte mais seguro do mundo.
O primeiro é o elevador, tá? Mas com relação à diferença, pensem vocês num avião e no tamanho de um elevador. Então, para que o avião pudesse voar, a sua tecnologia é muito desenvolvida, né? Então, ele é um meio de transporte veloz, seus materiais são leves, por que eles são leves? Porque eles precisam, eles já são grandes. Se o material for pesado, como que ele sairá do chão? Então, os seus materiais são leves, os seus programas de navegação são super atualizados, as operações que são feitas neles, elas precisam de softwares das últimas gerações para que isso possa acontecer. Ele é um veículo de muita tecnologia nas últimas décadas. Então vemos aqui a primeira foto. O avião biplano britânico de Softwing Camel foi utilizado pela Primeira Guerra Mundial, foto de 1917. Agora nós temos atualmente o A380, que é o maior avião de passageiros do mundo. Foto do avião A380 no aeroporto de Praga, República Tcheca, em 2019. Então, prestem bastante atenção na primeira foto desse avião que foi usado para esse A380. Como houve uma mudança com relação a tudo que se possa imaginar. Como a professora falou com os automóveis, teve evolução no designer, que é toda a parte externa, mas também houve muita evolução com relação à tecnologia que é utilizada para fazer com que esses aviões possam sim trazer as pessoas e levar com segurança para todos os locais possíveis. Então, aqui na página 27, nós temos a seção Geografia na Prática. Leia a informação a seguir. No Brasil, as rodovias são muito utilizadas por carros, motos, ônibus, caminhões para viagens de trabalho, turismo, transporte de produtos e serviços, integrando os espaços urbano e rural. A partir da década de 1930, nosso país iniciou um amplo programa de desenvolvimento no setor rodoviário, que foi sendo ampliado ao longo das décadas seguintes. Então, com base no mapa Brasil Rodovias disponíveis no material de apoio de vocês, respondam uma seguinte questão. A professora colocou aqui para vocês os mapas, mas eu creio que vocês vão precisar utilizar o material de apoio de vocês, porque o do meu aqui está em tamanho muito reduzido para que vocês possam enxergar direitinho. Então tem o mapa Brasil Rodovias e o mapa Brasil Principais Aeroportos, tá? Peguem lá o de vocês e agora vamos responder o que se trata aqui. Que regiões do Brasil concentram a maior parte das rodovias? Então, se vocês observarem aqui no mapa, a maior parte das rodovias é esses riscos aqui, ó, em vermelho. E que regiões que estão concentradas aqui? Nós temos a região sul, a região sudeste e a nordeste. Porém, nós também pegamos um pouquinho da região norte e um pouquinho da região centro-oeste. Então, se vocês responderam aí para a professora Rejane que as que mais se concentram é a nordeste, sudeste e a sul, vocês acertaram, tá? Mas não esqueçam de colocar que também pega uma pequena parte da região norte e da região centro-oeste. 2. Quantos aeroportos tem a unidade federativa em que você vive? Para responder, consulte o mapa Brasil Principais Aeroportos disponíveis no material de apoio. Depois, pesquise e registre o nome do aeroporto localizado na capital de sua UF. Então, se vocês pesquisaram aí para a professora Rejane e verificaram que são 5 aeroportos regionais e um capital. Regionais, aqueles que fazem parte da região. Principais, tá, gente? Que é o que tá aí nos mostrando no nosso mapa, tá? Que é no estado aqui do Paraná. E a capital é Curitiba, que é o Afonso Pena,
ok? E para começar, então, nós vamos agora falar sobre os meios de comunicação. Mas o que são os meios de comunicação? Não, professora, eu não conheço. Conhece sim. Os meios de comunicação são as televisões, os rádios, a internet, os computadores, os telefones, todos esses aparelhos que nos possibilitam fazer a trocas de informações entre as pessoas, seja ela de forma individual ou de forma coletiva. Aqui nós temos alguns exemplos, olha lá: a carta, o telefone, a internet ou em massa, televisão, rádio, internet e etc. Então, com o desenvolvimento das sociedades, eles também estão diretamente ligados à nossa capacidade de comunicação. Antigamente, o nosso meio de comunicação mais rápido era a carta, que demoravam dias para chegar no local de destino. Hoje, com os telefones, com a internet, os aplicativos que estão dentro desses telefones, nós podemos trocar mensagens em segundos, certo? Temos aí os e-mails que nós podemos mandar mensagem para as pessoas e elas recebem onde sequer elas estejam. Isso tudo faz com que a comunicação, tanto de forma individual quanto da forma coletiva, aconteça de forma mais rápida e efetiva. Então presta atenção. Entre os meios de comunicação que mais se destacam na história da humanidade estão o rádio, o jornal, a televisão, o telefone e a internet. Esses são os principais que se destacam, gente. Nós temos muitos outros, como a professora já citou, a carta, mas os que se destacam são esses. Por quê? Porque através deles nós temos informações de todos os lugares do mundo. E nós temos um símbolo aí, olha. O que significa este símbolo? Ele foi usado no passado ou é atual? Se vocês pararem para olhar no computador ou no telefone de vocês, vocês acabam percebendo que nós temos esse símbolo. E ele está ligado com relação à internet, Wi-Fi, né? Qualquer lugar que nós passeamos hoje, um restaurante, qualquer lugar, vocês podem contar com uma disponibilidade aí da internet para se comunicar com outras pessoas, as pessoas que não têm diretamente no seu telefone, que quando saem ficam sem. Determinados estabelecimentos contam com esse tipo de internet, que é a internet pelo Wi-Fi. E é um meio de comunicação muito atual nosso, faz parte do nosso dia a dia hoje na sociedade. E agora, na página 28, nós vamos estudar a evolução dos meios de comunicação. Então, se nós falamos que o rádio foi é um dos principais meios de comunicação que nós temos, nós podemos aí verificar que também com o passar do tempo houve uma grande evolução. E o rádio, ele não foi invenção de apenas uma pessoa, foram diversas pessoas pensando juntas para que ele pudesse de fato ter a função que nós temos hoje. Então, olha ali, o cientista e inventor italiano Guglielmo Marconi, o estadunidense Nikola Tesla e o padre Roberto Landel, que era um brasileiro que também realizou transmissões de rádio no final da década de 1800, final do ano de 1800, certo? Então, o rádio, ele está diretamente também não ligado só com relação à questão de comunicação, mas ele também está ligado com a questão dos meios de transporte, pois ele era utilizado como as primeiras transmissões entre as embarcações que se comunicavam com relação a onde você está, eu preciso de um auxílio, eu estou em tal coordenada, eu tenho você mais próximo a mim. Então o rádio, ele foi um meio de comunicação muito importante para que essas embarcações se comunicassem. E ainda hoje ele é muito importante para a comunicação, tanto em barcos e até mesmo em aviões, né?
Então, aqui, ó, nas grandes cidades, muitas pessoas utilizam rádio para ouvir música, manter-se informados pelos canais de notícias, colaborando assim para que esse meio de comunicação se mantenha popular, mesmo na era da internet. Então, o rádio ainda ele continua sendo muito usado, mesmo que seja para ouvir música. Por quê? Hoje nós podemos contar com diversos aplicativos que fornecem música, o nosso próprio telefone, ele também você pode salvar as músicas que você tem a sua preferência. Temos aí o YouTube que você procura uma música em tempo real, se você tem a internet ele toca a música para você. Mas o rádio, mesmo com toda essa tecnologia que surgiu, ele ainda é de extrema importância, tá, gente? Principalmente na comunicação em navegação e a comunicação na aviação. Então, aqui, ó, primeiro porte carta comercial, Brasil 2011, 150 anos do nascimento do padre Landel de Moura. Selo em homenagem ao padre Roberto Landel, pioneiro das telecomunicações no Brasil. Então, esse selo foi criado em homenagem ao padre, que fez também transmissões pelo rádio no período de 1800, no ano de 1800. Então, você sabia? O Prosa Rural é um programa de rádio que tem como objetivo melhorar a vida dos moradores do campo, informando sobre como plantar, colher, tecnologia, agropecuária, e transmitindo músicas de artistas locais, receitas, dicas, poesias e utilidade pública. Em cada região, são veiculadas 48 programas por ano, com conteúdo desenvolvido pelos Centros de Pesquisas da Embrapa, organizações estaduais de pesquisa agropecuária e instituições parceiras. Então, o Prosa Rural, ele é um programa de rádio para aquelas pessoas que vivem no campo. Então, ele não é só um meio de comunicação, ele ajuda as pessoas a saberem qual é a melhor época de plantio, o que plantar naquele período, como plantar, qual é a melhor forma de se fazer. As mulheres que ficam em casa enquanto seus maridos saem para trabalhar, elas têm dicas de receita, como que elas devem fazer tal coisa. Isso é muito importante para quem mora no campo, que não tem todo esse acesso à tecnologia que nós temos, pois hoje nós sabemos que muitas da tecnologia que nós temos não chega no campo. Então, lá no caderno de atividades, nós vamos para as questões. Não se esqueçam que vocês precisam responder essas questões e depois tirar foto e colocar no portal para a professora Regiane. Então, com base nos estudos sobre a evolução dos meios de transportes, é correto afirmar que. Então, vocês vão escolher uma opção, vão colocar um xizinho para a professora Regiane, ok? Continuando aqui, ó. 2. Ligue os pontos para formar o desenho de um meio de transporte. Depois, responda as questões propostas. Então, vocês têm uns pontos aqui, vocês vão ter que pegar o lápis e ligar todos esses pontos. E responder. A. Que energia é utilizada para movimentar esse meio de transporte? Renovável ou não renovável? Respondam para mim. B. O meio de transporte retratado é utilizado para transportar pessoas ou cargas? Então, assim que vocês descobrirem qual é o desenho, respondam também a atividade. Então, chegamos ao fim da nossa aula e hoje nós trabalhamos a página 26 até a 28 e o caderno de atividades da página 69. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijos e até a próxima, turminhas! Tchau, tchau!